Veja agora um pouco da história e curiosidades de um importante equipamento utilizado para a movimentação e transporte de cargas nos mais variados setores, os guindastes montados sobre caminhões, conhecidos como guindalto ou munk. O equipamento articulado acoplado a caminhões começou a ganhar grande utilização na Europa por volta da década de 40 para solucionar o problema da indústria madeireira, no içamento e transporte de toras. O equipamento foi trazido para o Brasil na década de 60 pela empresa Munk S.A., nome que ficaria associado ao equipamento até os dias atuais. O nome Munk está registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual de Marcas e Patentes desde 1962. O nome específico do guindaste montado sobre caminhões, guindalto, também está registrado e é de propriedade da Munk S.A. Logo, Munk ou guindalto é um guindaste montado sobre um chassi de caminhão, de forma a realizar carregamento e descarregamento do próprio caminhão, além de outros serviços já atrelados ao tipo de carga transportado, como montagem de estruturas. Para se chegar aos modernos guindastes atuais, vemos que a história evolutiva deste equipamento tem origem bastante antiga. Os dispositivos mecânicos para elevação de cargas possuem registros e vestígios das primeiras invenções remontando à Idade Antiga, pelos gregos, utilizando madeira e cabos, podendo utilizar força humana ou animal, sendo desde então desenvolvidos e melhorados tanto pelos gregos quanto pelos romanos em suas grandes construções. Grande parte do conhecimento sobre física, matemática e arquitetura de guindastes antigos vem de grandes personalidades como Arquimedes, Vitrúvio, Herón de Alexandria e Leonardo da Vinci. A necessidade de auxiliar na carga e descarga das embarcações portuárias foi responsável por grande popularização dos guindastes. Com a Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII e início do século XIX, ocorreu grande transição para novos processos de produção industrial de máquinas envolvendo novos materiais, difundindo-se o uso de metais, cabos de aços e motores a vapor. Em 1850, foi criado um guindaste a vapor, acionado manualmente e com capacidade para até 12 toneladas, capacidade que foi aumentando de forma significativa nos anos seguintes. Os guindastes, antes fixados em uma posição, começaram a ganhar versões móveis, montados em plataforma de vagões para se deslocar sobre trilhos, depois sobre rodas para serem rebocados, ou sobre esteiras, mas com isso tinha um movimento muito restrito. As guerras sempre exigiram muita inovação. Os guindastes sofreram grandes inovações durante a Primeira Guerra Mundial. As forças expedicionárias americanas fez um pedido para um guindaste sobre caminhão, mas esse tipo de máquina não existia na época e o vazio foi preenchido por outros meios. Mas o caminhão guindaste apareceu imediatamente após a guerra. Agora, os guindastes eram realmente móveis e se moviam por estradas e ao redor do trabalho com rapidez e eficiência nunca antes sonhada. Outro ramo da mecânica que teve grande importância foi o desenvolvimento de pistões hidráulicos para essas diversas máquinas. Mas foi só alguns anos depois que um verdadeiro guindaste hidráulico foi introduzido. Batizado de hidrocrane, ele chegou ao mercado em 1946 e desde então o conceito de guindaste hidráulico nunca mais olharia para trás. A Munk foi fundada em 1924 na Noruega, começando inicialmente com vários produtos como fusíveis, lâmpadas, escadas rolantes, elevadores e guinchos de cabo elétrico. Sua primeira fábrica foi construída em 1946, com rápida expansão na quantidade de produtos, funcionários e iniciando suas exportações. E foi nessa expansão que os guindastes da marca finalmente chegariam também ao Brasil. A primeira fábrica inaugurada na cidade de Cotia em 1957. Naquele período, o Brasil passava por um grande crescimento na construção civil e chegada de várias marcas, principalmente de automóveis, crescimento alavancado pela política de Juscelino Kubitschek.
Nos anos seguintes, os caminhões que antes apenas transportavam suas mercadorias e dependia de outros equipamentos para carregamento e descarregamento, podia fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo, o que logicamente seria um grande sucesso principalmente para uso em construção civil. Como foi um produto pioneiro e a marca Munck estava estampada nos guindastes, este nome se firmaria utilizado como nome do próprio equipamento até hoje, embora várias outras fabricantes de guindastes também surgiram no Brasil em seguida. A ideia do Munck, que se aperfeiçoou muito ao longo do tempo, consiste em um braço hidráulico articulado, giratório e com sistema telescópico de lanças, tudo acionado por comandos hidráulicos, inclusive o sistema de estabilização do veículo. Geralmente o equipamento é montado de forma compacta entre a cabine e a carroceria do caminhão, e em outras posições em raras ocasiões, e também em cavalos mecânicos. Seu intuito sempre é a movimentação de cargas do próprio caminhão. Em algumas ocasiões, auxilia também na própria instalação do material que ele transporta, como no caso de estruturas metálicas e de concreto armado. Essa versatilidade lhe rendeu uma colocação muito importante no ramo de construção civil em geral. Há curso específico para a operação do equipamento, além da norma regulamentadora número 11. Atualmente, os modelos mais comuns alcançam em torno de 18 a 25 metros de altura. A capacidade de içamento de carga é diretamente proporcional à extensão da lança a ser utilizada. Para isso, existe um gráfico de carga e foram inseridos sensores de sobrecarga. Os comandos puderam ser cada vez mais refinados e precisos, inclusive foram inseridos controle remoto, para dar mais conforto e segurança nas movimentações. O Grupo Munck no Brasil era formado por uma fundição e 4 companhias dedicadas à fabricação de guindastes e máquinas. Chegou a ter subsidiárias na Argentina e México. Por mais de 30 anos, foi a maior fabricante de guindastes da América Latina. Empregou milhares de trabalhadores, até fechar as portas no início dos anos 90.